E um abraço para você que se liga aqui no canal do Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 3 de janeiro, e neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar sobre o Botafogo. Vamos passar aqui e falar um pouquinho sobre a Copinha. O Botafogo estreou ontem com vitória e quero falar sobre 2 jogadores que o Botafogo espera a decisão desses atletas para eles poderem vestir a camisa do Botafogo. O Rollieser e o Savarino. Só eu vou confessar para vocês, cara, espero estar errado, espero estar viajando, mas a situação do Savarino, ela começa a me preocupar um pouco. Primeiro pela demora, porque essa notícia já saiu um tempinho, e as notícias que saíram ontem é que o Savarino está tentando convencer a família dele. E isso é um pouco preocupante no meio do futebol. A gente sabe, o jogador convencer esposa, convencer filhos, principalmente para sair dos Estados Unidos, morar no Rio de Janeiro. A gente vai conversar sobre isso também. Espero que, de repente, hoje o Savarino já possa até ser anunciado pelo Botafogo. Mas as informações que saíram ontem são informações preocupantes. Mas eu peço para você aquela moral, inscreva-se no canal, deixa o like, é de graça, não custa nada. Ative aí o sino para você receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Botafogo. E se puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês. Você participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Primeiro eu já abro falando sobre a Copinha. O Botafogo estreou ontem, sem empolgar. Ali venceu por 1-0 o Tiradentes do Piauí. Gol marcado pelo bom atacante Kaique. Ontem na nossa live aqui com o Igor Santos eu falava muito do Fabiano. E quem chamou atenção ontem foi o atacante Kaique. Um jogador interessante, 17 anos de idade, marcou o gol da vitória do Botafogo, que é o vice-líder do Grupo 5, atrás do Francana, que venceu a equipe do Rio Claro por 2-0. Teve a situação ali também do Bernardo Valim, tomou uma pancada muito forte, teve de ser substituído, foi levado ao hospital, mas o Bernardo Valim está medicado, está bem, e o Botafogo volta a campo agora na sexta-feira, 9h30 da noite, contra a equipe do Rio Claro. Então, boa sorte mesmo para a molecada na Copinha. A gente não tem muita tradição, a gente nunca ganhou uma Copinha. A melhor campanha do Botafogo numa Copa São Paulo foi em 1971, que o Botafogo foi vice-campeão. A melhor campanha foi em 1971. Então, boa sorte mesmo. A gente que não tem Copinha, seria um título interessante para nossa base. O técnico ali, o Eduardo Oliveira, a galera fala muito bem desse técnico. Então vamos torcer para que o Botafogo vai que consegue ganhar a primeira Copinha da nossa história. Falar agora sobre Rollieser. Ontem, durante a nossa live, lembrando que toda terça, toda quinta-feira tem live aqui no canal, 8h15 da noite. Terça-feira, o Igor Santos está sempre comigo. E a live de amanhã, quinta, perguntas e respostas com os inscritos. Eu tô sempre aqui na bancada sozinho, respondendo a galera no chat, trocando aquela ideia. E ontem, durante a live ali, foi surgindo algumas informações do Rollieser. E é o seguinte, a proposta do Botafogo pelo atleta é a melhor proposta que o jogador tem nas mãos. O Benfica está querendo o Rollieser só para o meio do ano. E a proposta do Benfica é o seguinte, 9 milhões de euros. 48 milhões de reais, tá bom? 50% é do Estudiantes e os outros 50% dos direitos econômicos do atleta é do próprio jogador. E isso aqui é importante, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? Rollieser, que tem 23 anos de idade, 57 jogos nessa temporada, 12 gols e 7 assistências com a camisa do Estudiantes. Então está nas mãos do Rollieser a decisão de vir para o Botafogo ou de jogar na Europa, defender as cores do Benfica. A minha opinião é o seguinte, por que eu falei que 50% dele é importante? Cara, isso aqui é muito importante pelo seguinte, se o Benfica está oferecendo 9 milhões de euros, 48 milhões de reais, o Botafogo não pode oferecer a mesma coisa
E principalmente o Botafogo não pode oferecer menos do que isso. Porque se o Botafogo oferecer igual, ou se o Botafogo oferecer menos e contar com a boa vontade do jogador, vamos lá, o Benfica está oferecendo 48 milhões de reais. O Botafogo não pode oferecer 45 e ficar contando com a boa vontade do jogador, porque ele tem que vir para o Botafogo, ele tem que abraçar o projeto. O Botafogo só quer jogadores que abracem o projeto, porque se o cara não vier, ele é mercenário. Não, o Botafogo tem que oferecer. Está oferecendo 48 milhões? O Botafogo tem que oferecer no mínimo 50. É o que vai fazer o jogador vir para o Botafogo nesse momento, é o dinheiro, cara. Não é que ele é mercenário, mas é a verdade. O que faz o Rollieser hoje vir para o Botafogo é a grana. Se o Benfica está oferecendo 48, o Botafogo tem que oferecer 50 para cima. E parece que a melhor proposta financeira é a do Botafogo. Por quê? Se oferecer igual ou menos, fica difícil trazer o jogador, porque a gente está concorrendo com um clube da Europa. E ele tem o desejo de jogar na Europa. Então, ele sendo dono de 50% dos direitos econômicos dele, 50% dessa grana vai para o próprio jogador e os outros 50% para o Estudiantes, isso pode acabar pesando. E eu tô sentindo falta também de um dirigente, cara, o Textor, o Mazuco, pegar um avião e ir na Argentina. Eu tenho certeza, se isso tivesse acontecido, cara, talvez o Medina do Boca Juniors, o próprio Rollieser, já estariam talvez até aqui no Botafogo. O clube só quer negociar com os atletas pelo computador, pelo celular, manda a proposta por e-mail, o jogador, o empresário, abre o e-mail, aí responde, tá, vamos, não quero. Cara, o Botafogo tem que parar com isso. Em determinadas negociações, pega o avião e vai até o jogador, senta com o empresário, mostra o projeto, traz novas informações pessoalmente para o jogador, para o staff, para o empresário. O Marcos Braz, dando exemplo aqui, o Marcos Braz do Flamengo, para trazer o Dela Cruz, dormiu na casa do cara, almoçou, jantou na casa do cara, conheceu família. Então eu tô sentindo falta de um dirigente pessoalmente nessas negociações para apresentar o projeto, falar da rede de clubes do John Textor, mostrar o Rio de Janeiro, mostrar as praias, falar que seria bom para a carreira dele, sabe, convencer aquela situação pessoalmente ali, convencer e trazer novas informações ali pessoalmente, mostrar que o jogador é importante. Eu tô sentindo falta disso. Fica aí que eu já volto. Na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre o Savarino, que entra muito nisso aqui também que eu tô falando agora. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço para você compartilhar esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Falar agora sobre o Savarino. Já tá tudo acertado entre o Botafogo e o Real Salt Lake dos Estados Unidos, clube que detém os direitos do Savarino, e agora só falta o ok do jogador. Lembrando que o Botafogo vai pagar ao Real Salt Lake 12 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Repito, entre o Botafogo e entre o clube dos Estados Unidos, tudo certo, agora só falta o ok do jogador, tá bom? Ele que nessa temporada tem 34 jogos nos Estados Unidos, 11 gols e 4 assistências. O que está acontecendo? O Savarino agora, a decisão está com ele. Só que tá pegando a questão familiar. O Savarino tá tendo que convencer a família, a esposa, filhos, a vir morar no Brasil, né? Que é uma situação complicada, vamos ser sinceros. Você sair dos Estados Unidos para se mudar para o Brasil, a qualidade de vida não preciso nem falar, né? Em questão de segurança, apesar que o Rio de Janeiro é muito bom também, mas não preciso nem explicar aqui que você morar nos Estados Unidos e no Rio de Janeiro tem uma grande diferença. Então, o Savarino tá tentando convencer a família. A minha opinião, cara, é a mesma da primeira parte do vídeo quando eu falei do Rollieser. Tá faltando um dirigente. O John Textor tá nos Estados Unidos. Por que o John Textor não pegou um avião também? Ou um ônibus, um carro, sei lá, e foi lá no Savarino? Vem cá. Você, sua família, nosso projeto é esse, o Rio de Janeiro é assim, o Rio de Janeiro tem seu lado bom, convenceu a família do cara. Cara, tá faltando isso, porque aí você manda pelo computador, aí o empresário do Savarino abre o computador, aí vê, aí o cara sozinho lá tem que fazer tudo. O cara tem que aceitar a proposta, o cara tem que convencer a família. Por que não tem alguém ali do Botafogo? Esse aqui é um jogador importante.
Esse aqui merecia também alguém de perto para fazer isso. O Savarino, na ponta direita do Botafogo, é titular absoluto. Por que não tem alguém do Botafogo lá, gente? Para convencer o cara, ajudar o cara a conversar com a família, para mostrar para a família que vai ser bom morar no Rio de Janeiro, jogar no Botafogo? Não tem. É tudo pelo computador, é tudo pelo celular. Então entra muito naquela situação que eu falei agora há pouco aqui no canal. Estou sentindo falta disso em determinadas negociações. Eu acho que em casos ali como Roliezer, Medina, Savarino, acho que o Botafogo poderia sim tentar mandar alguém ali pessoalmente para agilizar essas negociações. Posso estar errado, mas essa é a minha opinião. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que pipocar durante o dia, nesta quarta-feira, 5 horas da tarde, eu estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Espero que esse dia seja bom pra gente, que o Botafogo anuncie reforços. Estamos aqui aguardando, se cuidem, fiquem com Deus. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.